Abra a tua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Estava lendo o mês passado esse texto e me chamou a atenção e há um mês mais ou menos, acho que um pouco mais de um mês, eu vim meditando nesse assunto. O processo de preparação de uma mensagem, muitas vezes ele funciona assim. Eu estou lendo e paro ali, fico atento naquele texto, me chama a atenção de uma forma como antes não tinha chamado. E aquele texto ele levanta um assunto, e aí eu fico meditando naquele assunto, e parece que vai construindo algo no meu espírito, e eu vou fazendo anotações, mas eu vou às vezes até conversando nas minhas conversas. Muitas vezes essa mensagem ela vai sendo formada desse jeito. E aí quando eu sento, eu ponho tudo essas ideias. Mas é o que eu falo para minha esposa, que assim, a pregação já falou com o pregador, para depois o pregador pregar a pregação. Essa é uma mensagem que falou muito comigo. E eu quero compartilhar com os irmãos. O livro de Deuteronômio, ele é escrito no final da jornada de 40 anos ali do povo no deserto. O livro de Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco. O Pentateuco, ele corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Todos escritos por Moisés. Deuteronômio é escrito um pouco antes do povo entrar na Terra Prometida. Então eles saem do Egito, aquela história que todo mundo já conhece. Só que passam 40 anos perambulando no deserto, até chegar à Terra Prometida. Então, Deuteronômio nada mais é do que a repetição das leis. O povo estava sendo preparado para entrar na Terra Prometida. O povo já havia vivido milagres sobrenaturais. Há 40 anos eles viviam o milagre do maná. Todos os dias o maná chegava ali e Deus trazia provisão de forma sobrenatural. 40 anos a Bíblia diz que as suas roupas não se gastavam, não se deterioravam. Durante 40 anos eles viram uma nuvem que cobria eles de dia e também os guiava, e uma coluna de fogo que de noite os orientava. Eles viram toda a manifestação de Deus, toda a glória de Deus. E agora Deus está preparando eles para entrar numa terra que é a terra prometida, porém, é uma terra que tinha outra cultura, que tinha outra mentalidade. Então eles tinham que entrar lá e influenciar e não ser influenciados. Por isso, o livro de Deuteronômio é escrito como um livro de repetição. Se você ler, e se você vier de Gênesis, você vai ver que é uma repetição daquilo que Deus já havia falado lá atrás. No capítulo 32, especificamente, há um cântico de Moisés. Para quem não sabe, Moisés escreveu inclusive alguns salmos. E o capítulo 32, Moisés relata tudo que Deus fez na vida daquele povo. Quem é Deus? Como Deus, de forma milagrosa, tirou aquele povo do Egito. E todas as maravilhas que o povo estava vivendo até então. Mas a resposta do povo também não era agradável, porque muitas vezes o povo respondeu de forma errada. E o povo não soube lidar com a bênção que Deus tinha dado para eles. Se você ler comigo o capítulo 32, o versículo 1 e 2, você vai ver isso. Escutem, ó céus, e eu falarei. Isso é Deuteronômio ali, Moisés escrevendo. Ouça, ó terra, a palavra da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e minhas palavras desçam como orvalho, como a chuva branda sobre o pasto novo, como a garoa sobre as tenras plantas. Então, os primeiros versículos fala do que Deus é, de como Deus cuidou desse povo. No versículo 10, por exemplo,
Numa terra deserta, eles os encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele protegeu e deles cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos, e como a águia que desperta da sua ninhada, paira sobre seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los e levá-lo sobre elas. O texto relata o cuidado de Deus com aquele povo, a maneira como Deus cuidou. No versículo 13, olha o que ele diz. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra, e os alimentou com o fruto dos campos, e o nutriu com mel tirado da rocha, e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada de leite, com o gado do rebanho, com os cordeiros e bodes cevados, e com os melhores carneiros de Bazã, e com os mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Eles comeram do bom e do melhor, eles foram nutridos com o mel da rocha, eles comeram das melhores carnes. E é interessante que diz que ele bebeu o espumoso sangue das uvas. Os caras estavam tomando champanhe até, Chandon. Eles experimentaram de muita coisa boa, se alimentaram de coisa boa. Só que aí, no versículo 15, ele diz assim: Jerusum. Jerusum é um nome poético para Jerusalém. Jerusum engordou. Olha o que eles fizeram com a bênção de Deus. Olha o que eles fizeram com a prosperidade. Olha o que eles fizeram com o sucesso que Deus deu. Jerusum engordou e deu pontapés. Você engordou e tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles os deixaram com ciúmes e por causa dos deuses estrangeiros, e provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, os deuses que não conheceram, os deuses que surgiram recentemente, os deuses e que seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês se esqueceu do Deus que o fez nascer. Então perceba o relato de Moisés, relatando que um povo foi abençoado, prosperou, saiu do Egito, era escravo, sem direito a nada. Um povo mirrado. Imagine, escravo, você já viu algum escravo gordo? Tudo magro, tudo passa fome, cheio de necessidades, e Deus vem com a mão forte e os livra de Faraó, do Egito. E é assim na vida do cristão, porque o Egito simboliza o mundo, e Faraó simboliza Satanás, e quando Deus nos livra do mundo, nos tira das mãos de Satanás, é assim, a gente chega todo arrebentado, destruído, caquético, como se estivesse num deserto largado, e Deus vem, nos tira dessa vida, nos alimenta, nos abençoa, nos prospera, nos engorda, e alguns literalmente. Só você olhar alguma foto que você, quando você chegou e quando você está, você vai ver que alguns irmãos, principalmente os que frequentam célula, dão uma pequena sobrepeso, porque gostam de crente gosta de comer. Mas o problema está aí. É o que faz com isso. Porque quando você é abençoado, mas não entende o propósito de ser abençoado, a pessoa se perde com a própria bênção. Quando nós somos abençoados e Deus nos prospera, nos abençoa, milagres acontecem, mas nós não entendemos o porquê que Deus faz isso, o propósito disso,
Boa parte está se perdendo nisso, e é justamente isso que o texto está dizendo. Jerusalém, vocês engordaram, você deu pontapés, você ignorou, você abandonou, você desistiu, você rejeitou. O povo foi grandemente abençoado, mas não soube lidar com a bênção. E é exatamente o que ainda acontece. Quando esse texto, há um mês e pouco atrás, eu li, eu falei, meu Deus, é o que eu tenho visto. É o retrato da vida de muitos. Então aqui hoje, a intenção dessa mensagem é trazer um alerta. O tema dessa mensagem é justamente isso. Quando tudo vai bem. A maioria das pessoas estão achando que tudo vai bem e por causa desse engano, e eu vou explicar sobre isso, muitos estão sofrendo as consequências desse erro e não percebem vivendo da forma que estão vivendo. Então hoje eu estou como um pastor, mas também eu estou como uma profeta que alerta o povo. Então eu quero que você segure um pouquinho nas cadeiras. Me perguntaram, pastor, hoje de manhã foi bom? Eu falei, não sei, só vou saber agora, semana passada, se o povo voltar. Mas eu tenho um compromisso com essa igreja. Eu tenho um compromisso com você. Você vai chegar diante de Deus e vai dar conta. Mas eu também vou dar conta daquilo que eu preguei neste lugar. Então eu tenho uma responsabilidade. Hoje, principalmente com essa congregação no qual eu pastoreio há muitos anos. E eu me sinto impelido pelo Espírito Santo para falar com a igreja hoje e trazer um alerta para você. O que você vai fazer com essa mensagem? Não sei. Mas eu sei diante de Deus o poder dessa mensagem. É interessante que o texto diz assim, você engordou e tornou-se pesado. Quando nós somos abençoados, prosperamos, Deus abençoa, mas não sabemos o propósito disso, muitos acabam engordando. Muitos acabam engordando. Engordar aqui está falando de se tornar espiritualmente deficiente. Engordar aponta para nós vivermos uma vida centrada em nós mesmos. Uma vida que perdeu a sensibilidade no Senhor. Engordar quer dizer que você está vivendo uma vida centrada para você e isso está terminando tudo em você. Como está terminando tudo em você, você está engordando. É quando a pessoa é tomada pela letargia espiritual, por uma frieza espiritual, e ela deixa ali, ela se empanturrou tanto com a bênção, que ela se esquece até do Deus que o abençoa. Ela dá coices nesse Deus. Ela abandona esse Deus. É a pessoa que perdeu a sensibilidade espiritual. Porque ela foi atrás de Deus por conta de uma coisa. E depois que recebeu essa uma coisa, esse Deus não tem mais utilidade para ela. E é isso que muita gente está fazendo. Enquanto está solteiro, está firme no Senhor. Mas quando começa a se relacionar, se perde no relacionamento. Enquanto está desempregado, está firme no Senhor. Mas quando começa a trabalhar, se perde no profissionalismo, no trabalho. É só entrar, 70% dos jovens que entram na faculdade se desviam. 70% dos jovens cristãos que entram na faculdade se desviam. Sexta-feira, por um acaso, saí daqui da oração e eu passei no McDonald's para comprar um lanche para minha família. Estava com uma das minhas filhas. Eu tive que ficar esperando, e bem na frente do McDonald's fica uma bagunça de sexta-feira. Mas eu confesso a vocês que eu fiquei triste, porque o que eu vi de crente que saiu dessa igreja, estava lá tomando, enchendo a cara, usando droga. Eu falei, meu Deus. Jovens que passaram aqui, que inclusive até cantaram aqui, se embebedando e se prostituindo. Porque
Porque quando chegaram, foram abençoados, prosperaram, cresceram, aprenderam. Mas aí abandonaram Deus. Engordou. Deu coices. Estão como Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 5, versículo 18, Samuel era o sacerdote na época, nós estamos falando de Eli, o sacerdote na época de Samuel, quando criança. E a Bíblia diz que Eli não dava conta nem da sua casa, os seus filhos eram promíscuos, os seus filhos, eles aprontavam dentro do próprio templo, e o texto diz que ele não corrigia nem a sua própria família, ele não tinha liderança, ele não exercia o seu propósito como profeta e sacerdote, ali naquele lugar como liderança, e quando você se omite da sua liderança, o caos toma conta e virou uma bagunça, ele não era mais uma referência espiritual, não ouvia mais Deus, porque quando Samuel foi morar garoto na sua casa, Samuel ouviu Deus de madrugada, mas ele não conseguiu discernir que era o próprio Deus, ele mesmo já não ouvia mais. Uma criança conseguia ouvir, mas ele, como homem experimentado, já não ouvia mais. Já não tinha mais reação nenhuma, não tinha atitude nenhuma. E o fim da sua vida é muito triste, porque seus filhos morrem, ele morre, a sua casa morre, e um dos seus netos nasce com um nome chamado Icabó, ou em algumas traduções Icabode, que é foi-se a glória de Deus. Porque ainda ele conseguiu fazer com que a arca de Deus fosse roubada. Nem aquilo que era propriamente responsabilidade dele, de cuidar da arca, de cuidar da presença do Senhor, ele não fez, e por causa disso a presença do Senhor se foi. E no capítulo 5, quando ele recebe essa notícia, no capítulo 5, não, capítulo 4, se eu não estiver enganado, é o 4 mesmo, 18. Quando ele recebe a notícia da arca que foi roubada, diz que quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e quebrou o pescoço. E morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos, ele era velho e pesado. Não tinha mais reação. É a pessoa que não consegue dar mais resposta a Deus, se tornou letárgica espiritualmente, refratária à palavra do Senhor. Vem, ouve, mas não recebe. Vem, está no ambiente, mas não tem mais capacidade para receber aquilo de Deus. E tem vivido uma vida assim. Se torna velho, pesado, conivente com o pecado. Pecado, mas não enoja, mas ele ali em alguma forma flerta com o pecado. O pecado já não é tão pecado assim. E isso vai envolvendo a vida da pessoa. Quando ela vai ver, ela está velha, gorda e letárgica. Eu estou falando velha, eu não estou aqui no sentido pejorativo, em relação à idade ou o tamanho da pessoa. Eu estou falando de uma condição espiritual, que não consegue mais responder ao Senhor. Uma frieza espiritual. Na conferência, as pessoas aqui, os responsáveis pela mídia social, me chamaram a atenção. Falaram, pastor, nos cobraram porque que as imagens que nós postamos é só dos jovens. Isso me dá uma angústia, principalmente do meio das cadeiras para trás. Minha vontade, meu sonho é ter uma igreja redonda com púlpito no meio. Porque é uma angústia das cadeiras do meio para trás. A resposta das pessoas do fundo é diferente do de trás. E eles falaram, pastor, nos cobraram, mas quando a gente vai filmar os adultos, sabe qual é o problema? Adulto não tem reação. Enquanto os jovens estão aqui expressando, adorando, chorando, os adultos no meio do louvor, no meio da unção, estão parados, apáticos, porque já não conseguem mais responder, porque às vezes já virou crente velho, pesado, cansado. E quando olha um jovem aqui, chorando na presença do Senhor, ignora, fala, isso é coisa de jovem. Não! Nós temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes estamos como Eli. Nos acostumamos com essa frieza, nos acostumamos a vir ao culto, nos acostumamos com a glória de Deus e já não conseguimos mais responder a isso como deveríamos.
O texto deixa claro que eles abandonaram Deus, rejeitaram a Deus, deixaram a Deus, se esqueceram de Deus. Ou seja, perderam o propósito. Se perderam no meio da própria bênção. Se perderam no meio da própria prosperidade provida pelo próprio Deus. E nós temos que ser cuidadosos. Porque é um espírito de engano que leva muitos a viver dessa forma. É um espírito do erro. Quando Jesus, em Mateus 24, traz uma mensagem escatológica a respeito do fim dos tempos, Jesus é muito claro, porque ele diz, olha, tome cuidado para que ninguém vos engane. Ou seja, muitos vão ser enganados, muitos virão em meu nome. E o tempo todo em Mateus 24, a atenção da mensagem é não sejam enganados. Tome cuidado para que isso não aconteça. Porque é um espírito de engano operando neste lugar, nesse mundo. E tem levado muitos, inclusive cristãos, a viverem uma vida enganada. Por isso que o tema dessa mensagem é quando tudo vai bem, mas na verdade é uma pergunta, vai mesmo? Ou é um auto-engano? Ou estamos nos enganando na nossa religiosidade, achando que tudo vai bem, mas é uma grande mentira, a vida não muda, a vida não é transformada, não há glória de Deus, Deus não é glorificado, nosso testemunho é ruim. E muitas vezes vamos nos enganando, achando que tudo vai bem, mas é exatamente o que aconteceu com esse povo. No momento de maior prosperidade, no momento de maior bonança, foi na verdade a pior momento daquele povo. Que aquilo que era para ser bênção se acaba se tornando uma maldição, porque o povo não entendeu o propósito da bênção de Deus. E se nós não entendermos, igreja, nós vamos cair no mesmo problema. Nós vamos cair no mesmo erro. E infelizmente alguns enganados vão até para o inferno, achando que estão indo para o céu. E quando chegarem lá, aí sim vão acordar e falar, o que eu fiz da minha vida? Abra comigo em Tessalonicenses, se eu não estiver enganado. Antes de eu falar de Mateus. Capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque muita gente, nossas crianças estão aprendendo sobre a volta de Jesus, as aulas das crianças estão fabulosas. E eu estou abismado com o que eles estão aprendendo lá, tanto nas células como nos nossos cultos infantis, sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre o anticristo. Eu confesso a vocês que é motivo de orgulho para mim isso, pessoal. Mas muitas vezes, quando nós falamos do anticristo, nós achamos que quando a pessoa do anticristo se manifestar, quero dizer uma coisa, a pessoa do anticristo ainda não se manifestou. Mas o espírito do anticristo já está operando neste mundo. Uma hora, esse espírito vai ser encarnado em uma pessoa, que é o filho da iniquidade, o homem do pecado, como relata a Bíblia. Mas enquanto esse homem ainda não se manifesta, o espírito do anticristo já está operando. E o maior sinal do espírito do anticristo é o engano. É o engano. O diabo é o pai da mentira. E se você olhar aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2... Versículo 1 diz justamente isso, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento. Rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Porque antes do dia virá apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Um dos maiores sinais de que tudo isso está para acontecer é a apostasia. Paulo diz isso a Timóteo,
que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. Mateus 24, Jesus é muito claro que infelizmente muitos abandonariam a fé. Um dos sinais de tudo isso é o abandono da fé. É o espírito de engano operando de uma tal forma que as pessoas abandonariam a verdade para correr atrás de mentira. As pessoas teriam comichão do ouvido ao ouvir a verdade de Deus e correriam atrás de doutores para si mesmo. É justamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas que estão ouvindo, pessoas que não são pastores, que não são homens de Deus, que não têm conhecimento bíblico e principalmente não têm nem vida para refletir isso, mas estão dando mais ouvidos a espíritos enganadores, porque falam que é conveniente. Coaches estão tomando conta de púlpitos aonde homens de Deus e pastores deveriam estar, com promessas que não são bíblicas, atuando na ganância do homem, prometendo aquilo que a Bíblia não promete. E porque muitos estão sendo enganados porque toca na ganância, porque ouve o que lhe agrada, o que massageia o ego. E ele diz: tome cuidado para que ninguém vos engane. E de modo algum antes daquele dia virá apostasia, e então se revelará o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Está falando do próprio anticristo. E por que o anticristo? Porque ele se levanta contra tudo que é Deus, que é de Deus. Perceba esse espírito atuando de uma forma muito clara. Tudo que diz respeito à religião é respeitado, mas quando fala de Cristo, todo mundo torce o nariz. Porque as pessoas não querem o Cristo. Elas querem uma religião sem Cristo. Elas querem uma religião sem Salvador. O Dalai Lama chupar a língua de um menino publicamente. Em países muçulmanos, casar com meninas de 12 anos, normal. Se falar de Jesus, é brega, é ultradireita, ultraconservador, é ofensivo. Cristo ofende. E é ofensivo mesmo. Porque Cristo trata com o pecado. E o pecado ofende. Quem está no pecado se sente ofendido pela palavra contra isso. E ele vai se levantar, e aqui está dizendo que vai acontecer, porque o terceiro templo vai ser construído, os judeus vão fazer aliança com ele, isso já estou falando de forma escatológica, mas um dia ele vai entrar lá dentro, vai quebrar a aliança com os judeus, e vai sentar no trono e vai dizer: eu sou Deus e eu devo ser adorado. E aí, se um dia você vê isso, eu não quero estar aqui para ver. Nesse caso, sou pré-tribulacionista. Mas se você vê isso, meu irmão, te prepara. Versículo 5, não se lembram que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas, e agora que vocês sabem o que está... esse texto sexto, ele é algo... E que vocês sabem que o que está detendo, para que ele seja revelado no seu tempo devido, ou no seu devido tempo. Então Paulo está dizendo que existe algo que detém essa ação direta, mais concreta do anticristo, e a manifestação do anticristo. Tem algo que está segurando isso. E aí no versículo seguinte eu estou falando da minha posição escatológica agora. Pode ser que você encontre posição diferente, normal. Mas o versículo 7 fala assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, a operação do anticristo, o espírito do anticristo já está em ação. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Aí eu já entendo pessoalmente, minha posição escatológica
é que o que detém, o que segura, é a igreja que salga. Quando Jesus fala para nós sermos sal desse mundo, é porque o sal tem o poder de evitar que algo apodreça. Você pega uma carne, joga no sal e pendura ela, não apodrece. As bactérias não entram, não pode apodrecer. É sal, essa igreja que salga, ela ainda segura isso. Só que uma hora a Bíblia diz que as 5 prudentes serão tomadas, o noivo vai chamar. Fala do arrebatamento dos vencedores. Eu não acredito no arrebatamento total da igreja. Essa é a minha posição escatológica, eu acredito em partes. A igreja dos vencedores vai ser arrebatada, mas uma parte ficará. Um vai subir, o outro vai ficar. Por quê? Porque não deu resposta como vencedor. E quando essa igreja que salga, essa igreja que aponta ao pecado, que não é conivente com o pecado, esse crente que não se omite, esse crente que salga onde ele está, não é o sal do domingo, é o sal da segunda, é o sal da terça, é o sal na quarta, é o sal em casa, é o sal na empresa, é o sal na escola. Quando esse crente for tirado daqui, aí o ministério da iniquidade está com liberdade total para agir, porque agora não tem mais o sal que salga, o sal que preserva. Pergunta é: que sal você é? Porque o sal que não salga só serve para ser pisado e lançado. Versículo 8: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aí é depois da tribulação. Não vou entrar em questão escatológica, não é a minha mensagem hoje. Só para te deixar aguçado. Semana passada teve criança que nem dormiu direito depois da cena do arrebatamento lá embaixo. Eu quero que você não durma essa noite. Quero que você acorde. Desperta a igreja. Versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Olha como que ele vai operar? No engano, no espírito do engano, no espírito do erro. Tem muita gente já sob a influência desse espírito do erro. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitam o amor, a verdade que poderia salvar. As pessoas enganadas começam a rejeitar as verdades de Deus, o amor de Deus. Aquilo que poderia trazer salvação, elas rejeitam. E por causa desse engano, muitos vão acabar indo para o inferno, achando que estão indo para o céu. O engano nos dias de hoje opera desse jeito. Mateus 24, versículo 36, Jesus fala isso de uma forma muito clara. Abre comigo lá, abre o seu aplicativo. Abre comigo a sua Bíblia. Mateus 24, é bom que você marque, não fica preso só aqui não, aqui é é secundário. Mateus 24, versículo 36, Jesus falando da sua volta, de todos esses aspectos, ele diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas ele fala como será, ele não fala quando vai ser, mas ele fala qual será o ambiente que vai estar antecedendo esse momento. Qual vai ser o ambiente? Ele fala assim: como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Porquanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse que esta noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria a sua casa que fosse arrombada. Ele diz: vigia, igreja. Fique atento, igreja. Como nos dias de Noé, casavam-se, davam casamento, viviam sua vida como se não houvesse amanhã.
Não importa o amanhã, vamos viver o hoje. Vamos enfiar o pé na jaca hoje. Vamos fazer tudo que a carne manda hoje. Casar é bênção, fazer bênção, mas eu não posso fazer disso meu propósito de vida. Há muito mais, há uma eternidade a ser pensada. Eu não posso viver em função do aqui e agora, sem achar que amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Ele disse, você sabe que alguém vai entrar na tua casa, como que você fica atento? Eu não vou pregar os olhos. E ele diz, versículo 44, assim vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Qual vai ser o ambiente em que Jesus vai acontecer essas coisas? Quando as pessoas estiverem totalmente absorvidas com esse mundo, estarão ali, qual que é a palavra que eu posso usar? Totalmente envolvidas, se tornam desapercebidas. Abandonam a santidade porque acham que não é tão problemático assim. Deixam de viver uma vida piedosa no Senhor. Deixam de cumprir a grande comissão de ir e pregar o Evangelho. Essas pessoas estão tão anestesiadas que não conseguiram nem perceber, e eu acredito nisso. Que vai ter gente que não vai perceber. Como a gente tem, né? Você abre o Instagram no dia de hoje, só fala de capivara. Já percebeu isso? Quem percebeu isso? Por causa de uma história. E você fica perdido. Mas por que tem a ver capivara? Por que é tão importante assim? Você fica até curioso. Aí depois de 3 dias, quando você entende da capivara, já o assunto já mudou. Vai ter gente que vai falar assim, mas o que aconteceu? Estou falando aí, não sei. Sumiu? Agora é tarde. Como opera o espírito do engano? Traz um sentimento de imediatismo. Não pensamos no futuro e nas suas consequências. E o texto é bem claro, fiquem preparados. As 5 virgens prudentes que adormeceram não entraram na hora que o noivo chamou, porque não perceberam. Mas haviam 5 ali prudentes, com óleo e azeite sobrando, esperando ansiosamente a volta do Senhor. Ou seja, eu não vivo uma vida para o aqui e agora. Isaías 39 também mostra como o espírito do engano tem levado muita gente a uma vida longe do propósito de Deus. Ezequias foi um grande rei, um dos melhores reis que Israel teve. Ezequias foi um rei que trouxe muita coisa boa, porém, a Bíblia relata que ele ficou doente e queria morrer. Mas aí ele orou. E Deus, pela sua misericórdia, dá para ele mais 15 anos. E isso foi algo grandioso. Imagine, você sabe que você vai morrer amanhã. Mas nessa noite Deus vem e fala, não, eu te dou mais 15 anos de vida. O que você faz com isso? Não sei você, mas eu ia ser mais proposital, eu ia ser mais intencional em tudo que eu fizesse. Eu ia definir muito claro meus valores para gastar esse tempo da forma justa, para não me perder, para não perder tempo, juntando tesouro que vai apodrecer. E no capítulo 39 relata algo interessante, ou até triste. Versículo 1 diz aqui, naquela época Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera da sua doença e de sua recuperação.
Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhe que havia os seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino e todo o arsenal. E tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada no palácio, em todo o seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Babilônia não era o seu aliado. Babilônia era um inimigo. A Babilônia, na Bíblia, representa o mundo, o sistema mundânico. Babilônia vem de Babel, é o sistema que se opõe a Deus. Está lá. É o sistema onde quem governa é o espírito do anticristo. A Babilônia, ela é um mundo com seus valores. Isso é a Babilônia. Quando vem os enviados da Babilônia, Ezequias, o rei, todo orgulhoso de tudo que ele fez e construiu e prosperou, começa a mostrar o seu palácio, as riquezas, seu próprio arsenal, burro demais. O cara deu a letra. Mesma coisa você pegar um bandido e falar: a senha da minha casa é essa, aqui a gente sai tal hora, na minha casa, olha a minha televisão, aqui que eu guardo dinheiro, é aqui, eu monto os pontos, vai por esse muro aqui, eu posso pular alguém. Anos depois, são os babilônios que entram em Israel e destroem Israel. E a Bíblia diz que ele mostra esse orgulho para os babilônios. Guarda essa informação. Versículo 3, então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para nos visitar. O profeta perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo que há no meu palácio. Não há nada nos meus tesouros que eu não tenha lhe mostrado. Olha, até com um tom de orgulho. Olha quanta coisa eu fiz, conquistei. Olha como eu sou próspero. Olha, ele ostentou. Começa a perceber que ele ostentou. Já viu alguém mostrando, ostentando? Esse é meu carro, paguei baratinho, 120 mil reais. Olha, essa aqui é minha casa. Ixi, olha, boa. Ixi, ó. Né? Rapaz, essa semana eu fiz uma viagem para Disney, olha. E você não conseguiu nem para Morungaba. E a pessoa fala assim, né? Com um tom de ostentação, você fica até diminuído perto de gente assim. Versículo 5, então Isaías lhe disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há no seu palácio, bem tudo o que há dos teus antepassados acumulados até hoje, será levado para a Babilônia. Ele já estava profetizando que anos depois a Babilônia iria entrar, iria destruir e pegar tudo o que era de valor. Nada ficará, diz o Senhor. Versículo 7, alguns dos seus próprios descendentes serão levados. Os descendentes, as crianças, jovens, a geração seguinte. E se tornarão eunucos, inférteis, infrutíferos. Porque a Babilônia faz isso. No palácio do rei da Babilônia. Já percebeu que tem gente que depois vai para o mundo, não dá mais fruto nenhum. Fica mirrado, seco. É boa a palavra do Senhor que falou, Ezequias respondeu. Pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Qual é a resposta de Ezequias? Bom, fazer o quê? Mas por enquanto eu estou tranquilo, a geração seguinte que se vire. Aonde que está o espírito do engano? Quando nós estamos buscando reputação e aceitação da Babilônia. Há muitas pessoas que estão com o mesmo coração de Ezequias se perdem. Porque chega uma hora que é buscar aceitação e reputação da Babilônia. Não é com os de dentro, não é com o Senhor, mas é com a Babilônia. Sabe? Começam a viver uma vida de ostentação, porque querem mostrar para os outros algo para aceitar. Porque tem gente que tem problema com rejeição. Se tem uma coisa que todo mundo precisa ser tratado na questão da rejeição. E é claramente, é fato, é evidente você ver com alguém que tem problema de rejeição.
É quando ela começa a ostentar demais. Porque se tem coisa, de coisa, que se é uma coisa ridícula, pobre, é gente ostentar alguma coisa. Quando a pessoa começa a ostentar, você percebe que ela está buscando promoção, ela está buscando aprovação, ela tem problema com rejeição, então ela começa a mostrar, porque a vida dela, a identidade dela é definida naquilo. Alguns vídeos que eu vejo que eu falo, meu Deus, me enoja. Gente, só mostra o carrão. Esses influencers, a gente já viu que tem influência, não tem nada na cabeça, não tem nada para oferecer. Ele só sabe ostentar. E o povo idiota vai atrás. Vai atrás. E é influencer. Milhões de seguidores. O que faz da vida? Nada. Mostra carro, helicóptero e babá. Nem cuidar do filho tem capacidade. E é esse tipo de gente que define valores da sociedade. Provavelmente não tem nem segundo grau, não sabe fazer uma tabuada dos 6. E é esse tipo de gente que está influenciando os jovens, os adolescentes. É isso que é referência para muitos hoje. E infelizmente esse espírito está dentro da igreja. Pessoas que vivem ostentando, mostrando, querendo a aceitação das pessoas, querendo o aplauso do mundo. E para receber o aplauso do mundo, diminui seus valores cristãos. Começam a aceitar o pecado como algo normal. Deixam de apontar o erro e o pecado. De condenar o pecado, porque o papel da igreja é condenar o pecado, não o pecador. Mas é nosso papel apontar o pecado. Nós não podemos permitir que a riqueza nos defina e defina a nossa identidade. Isso é buscar riqueza sem propósito. Olha o que Lucas capítulo 12, Jesus fala. Abre comigo. Primeiro sinal do espírito de engano na vida de Ezequias. Quando ele começa a buscar reputação, aceitação. Eu vejo que tem pessoas que começam a viver uma vida em função de buscar aceitação e reputação. Eu preciso ser aceito, eu preciso ser aceita. A maneira como se veste, e eu não estou dizendo se vestindo bem ou mal. Eu estou falando qual é o seu propósito. A maneira como conquistas, eu não tenho problema nenhum você ter carro novo, que você tenha Ferrari. E um dia você possa levar o seu pastor para dar uma voltinha. No banco do lado ainda. Se deixar dirigir, então é glória. Você um dia possa ter a melhor casa da cidade. Tem problema, isso não é problema. O problema não está nisso. O problema é quando isso começa a definir a sua identidade. O que você seria sem isso? Que é o que Lucas capítulo 12, Jesus está falando. Versículo 13, alguns da multidão lhe disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro de vocês? Então disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Irmão, perceba que boa parte dos vídeos da internet, ela tem um propósito, tocar na ganância do homem. É o tempo todo assim. Inclusive os cristãos, que se dizem cristãos, é tocar na ganância do homem. Fica rico, fica milionário. 7 em 1. Como que é, Mateus? 7 em 1? 6 em 1. E o povo entra. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Quanta igreja só trabalha a ganância do homem. Você vai ficar rico, você vai prosperar, você vai andar de Ferrari, você vai andar de Porsche. Dá a sua oferta, dá o seu Isaac, dá seu carro, dá a sua casa. Porque se você der, vamos fazer uma pirâmide aqui. Porque se você der, Deus vai te dar em triplo, em dobro, 100 vezes mais. Ganância, ganância, ganância. Não que dá o carro, dá a oferta. Se Deus falar no teu coração, faça. Mas não faça isso fazendo como troca com Deus.
Igreja não é banco, onde você põe dinheiro e tira lucro. Igreja é lugar onde você compartilha. Cuidado, fique de sobreaviso com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu não sou definido pela minha riqueza. A minha identidade não é definida pelo que eu tenho ou deixo de ter. A minha identidade é definida por quem Cristo é na minha vida. Isso é tão real. Por que Jesus pediu para o jovem rico dar tudo? Um jovem rico foi falar com ele e falou assim, me dá tudo, então você quer me seguir? Me dá tudo, vende tudo. Que nem Jesus pediu para ele, né? Falou, vende tudo, dá aos pobres. Mas para José de Arimateia, que era o rico, que é o que comprou o túmulo de Jesus, Jesus nunca pediu nada. Sabe por quê? Porque o jovem rico, Jesus precisava tratar com a identidade dele. Tanto que ele não conseguiu dar uma resposta para Jesus, porque a riqueza era o que definia a sua identidade. Tira a riqueza dele, não é mais ninguém. José de Arimateia não teve a liberdade de dar o melhor túmulo para Jesus e aquilo não mexeu com ele. Tem gente juntando tesouro errado. Versículo 20. Não, vamos no 16. Então ele contou essa parábola, a terra de certo homem rico produziu muito. Você precisa entender o motivo, irmãos. É justo prosperar. O meu desejo é que todo mundo seja muito próspero. Quanto mais próximo você é, mais próximo nós seremos como igreja, seu dízimo é maior, alcançaremos mais pessoas, abençoaremos mais pessoas, e isso vai ser bênção para o reino. Quem crê, diga amém. O que você não pode fazer é disso o seu motivo de vida principal. Você passar a vida toda em função de ficar rico para si mesmo. Você precisa entender que a prosperidade de Deus tem um propósito, não é para te engordar, mas é para abençoar outros, para abençoar o reino. Você ser generoso. Isso é um princípio. Eu estava assistindo um vídeo, eu gosto muito de NBA, tenho mania de assistir NBA ultimamente. Então tudo que é de NBA eu gosto e eu acabo seguindo. E eu estava assistindo um vídeo do Shaquille O'Neal, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos, e um vídeo dele esses dias, ele contando que toda vez que ele vai no mercado, ele vai no mercado para comprar alguma coisa para ele, fala que ele tem que ir lá e ele comprar alguma coisa para alguém. É um princípio dele, e esses dias mostra um vídeo dele, comum no mercado, não era vídeo produzido não, era um celularzinho. Ele chegou no menino e falou, vem cá, você tem bicicleta? O menino do tamanho do Rian, mais ou menos, o menino não. Aí ele fala, vai lá, corre para o seu pai. Pergunta se eu posso te dar uma bicicleta. Aí ele dá uma bicicleta, mostra o menino todo feliz. Ele falou, não consigo. Ele falou, eu fui tão abençoado que eu não tenho como não. Eu não posso reter isso. E é justamente isso. Você precisa entender o propósito da riqueza. É justo você querer ser uma pessoa próxima, mas entender o propósito disso, porque isso não pode virar um problema para você. A riqueza é para virar solução. Riqueza na nossa vida é solução, não é problema. Para a maioria das pessoas está vivendo um problema. Qualquer nível de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, não. Qualquer melhora na vida da pessoa é motivo de problema para a pessoa. Ela abandona Deus, ela rejeita Deus, ela deixa ministério, deixa a igreja, deixa tudo, deixa a santidade, deixa uma vida de temor a Deus, porque aquilo se tornou um problema. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Quando eu sei que aquilo é bênção para mim, porque aquilo me promoveu, aquilo me deixou mais próximo de Deus, aquilo me tornou mais abençoador, aquilo me tornou o maior instrumento de Deus. Isso é bênção de Deus. Quando eu sei que esse relacionamento é de Deus, porque esse relacionamento me promove no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, me torna mais santo, mais comprometido. Isso é bênção de Deus. Então, versículo 16, ele contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Começou a ganhar tanto dinheiro que não tinha onde colocar todo o dinheiro. Então disse, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra dos meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre.
que ele disse? Bom, agora já tenho tanto que agora eu vou relaxar e eu vou curtir. Mas ele estava colocando, o problema aqui não era ele ter. O problema aqui é que ele colocou toda a segurança nele e nos bens. A segurança dele não era o Senhor. Salmo diz, uns confiam em cavalos, outros em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. A nossa segurança é o Senhor. Se a minha segurança está no Senhor, eu falo como Paulo escreveu aos Filipenses, aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, aprendi a ter prosperidade, aprendi a passar necessidade, porém tudo posso naquele que me fortalece, porque a minha segurança está no Senhor, não consiste naquilo que eu tenho, a minha felicidade não consiste na quantidade dos valores da minha carteira, a minha felicidade está no Senhor, a minha alegria é o Senhor. E quando ele achou que ele estava seguro, e agora ele falou, agora eu vou curtir a vida. Quantas vezes já vimos essa história, pessoas que trabalharam, só acumularam. Nunca te curtiram, nunca fizeram de fato algo para Deus, inclusive para a própria família. Nunca celebraram com a família porque nunca tinha tempo, nunca gastou com a família porque não podia. Perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu o casamento, porque não entendeu o motivo da prosperidade. Porque a pessoa trabalhava por ferro, por metal. E aí o texto diz, versículo 20, contudo Deus lhe diz, insensato, essa mesma noite a vida lhe será exigida, quem ficará com o que você preparou? Ou seja, vai morrer. E agora, que adiantou construir tudo isso? Que agora adiantou juntar tudo isso? Sem sensatez. E aí Jesus, ele explica no versículo seguinte, assim acontece quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Viver para a riqueza desse mundo, mas existe uma riqueza espiritual que nós não podemos negligenciar. O que nós estamos fazendo para acumular esse tesouro no céu? E não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando da minha vida. Pessoas que não entenderam que Deus deu riquezas a ela, seus talentos, seus dons, suas qualificações. Deus deu para juntar riqueza no céu. Mas infelizmente, muitos quando entendem isso, eles vão usar essa riqueza na Babilônia. É triste quando a gente vê muitos irmãos, e eu estou falando aqui especificamente, poderiam pegar isso que Deus está dando de talento e usar na igreja, abençoar a igreja local. Mas muitas vezes nós temos problemas com situações aqui, porque os irmãos são bênçãos com os de fora, mas negligenciam de dentro. Deus está te dando talento, é para você, para o reino, é para a obra, para edificar a igreja, para edificar o reino de Deus. Os nossos dons e talentos é para servir ao Senhor. Deus me deu talento de administrar, talento. Eu vejo os irmãos aqui que ajudam aqui na grama, no jardim, são talentosíssimos. Os irmãos vêm 6 horas da manhã para poder cortar grama. Nunca pedi, nunca. Mas são irmãos que colocam o seu talento à disposição. Os irmãos que tocam, vêm para cá 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, sexta-feira, ensaio, pega o talento e disponibiliza. O que você está fazendo com o seu talento? Você é louco? Guardar esse dinheiro, juntar tudo para o mundo e ficar usando no mundo, parece aquele tipo de gente que em casa não ajuda a lavar um banheiro, não ajuda uma louça, mas quando o vizinho pede, quando o amigo pede, vai fazer faxina na casa dos outros. Você conhece alguém assim? Que não permite ser usado com talento. Deus está me dando dinheiro, pastor. Tem gente que tem talento para ganhar dinheiro. Tem gente que tem talento para ganhar dinheiro. Quem tem talento para ganhar dinheiro, dá glória a Deus aí. Se glória a Deus mirrado teu, meu filho, você não vai sair do R$1.000, não. Quem tem talento para ganhar dinheiro aí? Agora, para que você vai ganhar dinheiro? Vai ficar passando só de Ferrari ostentando? Não. Uma vez eu falei com uma pessoa de muito dinheiro. Ela falou, eu quero descobrir o que Deus te chamou. Foi a primeira coisa, Deus te chamou para bancar a igreja. Falei para ela. Falei, irmão, Deus te deu tanto dinheiro. É para você ajudar a obra mesmo. Porque os irmãos que estão lá vão dar oferta, vão dar o dízimo. 200, 300, 400, 500. Um outro dá de 1.000, 1.500.
O irmão pode dar 10 mil, 20 mil. É isso que o talento é esse, dá dinheiro. Você sabe ganhar dinheiro, que a maioria não sabe. Porque dinheiro é talento. Tem gente que tem talento para ganhar e tem uns que tem talento para perder. Deus tem misericórdia de quem tem talento de perder. Fala, vá de reto, Satanás, não quero esse talento para mim não. Mas tem gente, Deus deu talento. Talento na área de recursos, talento para desenho, talento para mexer em luz, não sei. Mas eu vou ser instrumento, uma parte disso. Não estou falando para você enfiar a cabeça, ficar o dia inteiro dentro de igreja. Isso não, isso é coisa de pastor, assalariado que faz isso. Mas estou falando de pegar uma parte disso e falar, eu vou edificar a igreja, eu vou edificar reino. O que eu posso fazer? Meu talento é arrumar banheiro, vou arrumar. O pastor João Pereira uma vez falou uma coisa que eu achei muito legal, eu estava conversando com ele. Ele falou que na igreja dele tem um irmão que se dispôs a ficar no banheiro na hora do culto. E ele cuida do banheiro, ele compra cheirinho. Ele dá toalhinha para os irmãos. Ele compra a balinha, o irmão vai no banheiro, dá balinha para o irmão. Só vai no banheiro, daqui a pouco ganha uma balinha. Está sempre arrumando, trocando papel higiênico. Ele falou que o banheiro é um brinco, as pessoas fazem até turismo no banheiro por causa do irmão. Isso é um talento. Mas muitas vezes deixamos. O espírito do erro é quando também é operado em pessoas que perderam o sentido do legado. O que foi que Ezequias fez? Não importa. A geração seguinte não tem um compromisso nenhum. Eu tenho compromisso comigo para esse momento. Se a geração seguinte for para o inferno, problemas é deles. Foi isso que Ezequias falou. Nós temos um compromisso com a próxima geração. Você que é pai tem compromisso com seus filhos. Tem pais que não incentivam o filho a vir para a igreja. Depois vão chorar que esse filho está no mundo. Tem pais que não têm compromisso, homens e mulheres que não têm compromisso com a geração seguinte. Nós estamos precisando de gente que queira investir nas próximas gerações. Aqui, nossa igreja é uma igreja com uma visão geracional. Porque nós entendemos. Estava conversando agora, antes de começar o culto, com um dos irmãos aqui da igreja, falando com ele sobre coisas da vida, e falei, eu já tenho planos para aposentadoria. Vai demorar um pouco, mas eu preciso me preparar e preparar a gente para isso. Eu não posso pensar na igreja só no hoje. Eu tenho que pensar nisso há 15, 20 anos para frente. Eu tenho que pensar no legado. Apocalipse capítulo 3, eu quero encerrar com esse texto. O espírito do erro. Quando tudo vai bem, na verdade não está indo bem. Apocalipse capítulo 3, Jesus falando à igreja específica da Laodiceia. A igreja da Laodiceia é a pior igreja das 7 igrejas. A igreja da Laodiceia é uma igreja voltada para o homem, centrada no homem, onde abandonou Deus. E Deus é bem duro com a igreja, Jesus é bem duro com a igreja de Laodiceia. Apesar de ser a igreja de Jesus, é a igreja que ele é mais firme. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Profeticamente eu acredito que nós somos 2 igrejas aqui nas cartas. Estou falando que é uma opinião pessoal escatológica minha também. Eu acredito que nós estamos vivendo o período de Laodiceia e Filadélfia. Que a igreja dos vencedores é a igreja da Filadélfia. Mas quando a igreja de Filadélfia deixa de ser Filadélfia, significa amor fraternal, e depois você lê lá e você vai entender. E ela passa a ser a igreja de Laodiceia, voltada para o povo. Ela se perde na bênção de Deus. Leia o texto e você vai entender o espírito do erro. Versículo 14. Ao anjo da igreja da Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Igreja autossuficiente, né?
Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja cega. Dou-lhe esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e se você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para se cobrir sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e sentei com meu Pai que está no trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O espírito do engano é a realidade da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja tomada pelo espírito do engano. E aonde opera esse espírito? É a igreja que perdeu a paixão, o vigor. É a igreja que perdeu o sentido de ser instrumento de Deus e resposta para esse mundo. Por isso que ele diz, você é morno, você não é quente nem frio. E porque você é morno eu vou vomitar. E ele está fazendo uma referência às águas de Laodiceia. Porque a cidade de Laodiceia não tinha água própria. Então ela recebia água de fora. E os arquedutos, falei de manhã arquedutos, que eram os instrumentos que traziam água para a cidade, vinham de duas cidades. Uma de Colossos e outra, deixa eu só lembrar o nome da cidade aqui, Hierápolis. As águas de Colosso vinham das montanhas, água fresca, água fria, água saudável, que aponta para o propósito da igreja, trazer frescor, matar a sede. Não tem coisa melhor do que num dia de calor, alguém que está sedento tomar água fresca, água da fonte. Mas as águas de Hierápolis eram águas termais, águas quentes, que tinham aspectos medicinais. É muito comum em lugares com águas termais elas serem águas que curam, porque é o propósito da água termais. Elas tinham substâncias e elementos que traziam cura, porque esse é o aspecto da igreja. Enquanto a igreja traz frescor, a igreja traz resposta ao sedento, a igreja também traz cura. Mas essas águas vinham dos dois lugares e se misturavam. E quando se misturava, aquela água quente com água fria se tornava uma água morna, uma água insalobra. E elas tinham um sentido amargo e muitas vezes causava ânsia ao beber dessa água. Então Jesus está falando, olha, vocês não estão cumprindo o seu papel como igreja. Vocês não estão dando água para o sedento. Vocês não estão sendo instrumentos de cura. Vocês não são quente nem frio. Vocês não são resposta, e por causa disso estão nauseando, e eu vou rejeitar vocês. Esse é o espírito do erro. E tem muita gente no meio dessa história achando que está tudo bem. Eu não sou instrumento, eu não sou ferramenta de Deus, eu não sou resposta de Deus lá no meu trabalho, eu não trago frescor lá aonde na minha casa, eu não sou instrumento de cura aonde Deus tem me usado. Mas tem muita gente achando que está tudo bem. Eles se tornaram autossuficientes, o texto é muito claro. Versículo 17, você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. É uma igreja autossuficiente. É uma igreja que pôs Jesus para fora. Jesus está falando, eu estou à porta e bato. Vocês me tiraram para fora, eu deixei de ser o centro da vida de vocês. Eu deixei de ser o propósito da vida de vocês. Eu sou um penduricalho da vida de vocês. Eu venho no culto e está bom. Eu venho na célula e está bom. Mas a minha vida lá fora não reflete o Deus que eu sirvo.
Eu continuo levando uma vida promíscua. Eu continuo, saio do culto no domingo, alivio a minha alma, mas durante a semana minha alma é carregada de pecado. Continuo vivendo uma vida de boca suja. Continuo vivendo uma vida de promiscuidade. Continuo adulterando, continuo vendo pornografia. Continuo fornicando, continuo falando palavrão. Dou mau testemunho aonde passo. Mas eu estou achando que Deus é comigo. E se vier o EBGE na minha casa, eu vou falar, sou crente evangélico. Aí domingo que vem volta para a igreja, quando volta, tem uns crentes aqui que parece crente Margarida. Margarida. Já brincou com Margarida? Sim, não, sim, não. Não é assim? Bem me quer, irmão, me quer? Tem uns crentes igualzinho. Domingo vem, 2 domingos não vem. Domingo vem, outro domingo não vem. Vem numa célula, não vai 3 a célula. Tem desculpa para tudo. Não quer abandonar pecado. Fala que ama Jesus, mas ama mais pecado que Jesus. Vive uma vida tudo errada. Não dá testemunho de trabalho. Nem o patrão mais quer contratar mais crente, porque só dá mau testemunho. Gente que se achou autossuficiente. Ou seja, é tão interessante. O que eu fico abismado é que ele fala assim, Jesus fala para a igreja, eu quero te dar um conselho. Enquanto a igreja genuína ouve a voz do Senhor, a igreja que é onde opera o espírito do engano precisa ter conselho. Jesus está tentando aconselhar. Quando alguém chega e fala, quero te dar um conselho, é porque não tem mais para onde ir. Ah, não, você quer dar um conselho, mas estou vendo que você não quer ouvir, porque tem gente que não quer ouvir mais ninguém. Ela se transformou tão autossuficiente que ela não quer mais ouvir. Ela não quer ouvir mais pai e mãe. Nós estamos vivendo uma época que ninguém quer mais ouvir autoridade nenhuma. Por que as pessoas não querem igreja? Sabe por quê? Porque elas não querem mais autoridade na vida delas. Elas não querem mais estar envolvidas em estrutura. E assim ela faz com a fé dela, assim ela faz casamento, ela não quer se envolver no relacionamento, ela não quer ter compromisso com o casamento. Ah, não, vou casar nada. Porque ela não quer ter compromisso com nada. Ela não tem nem compromisso com a identidade dela. Uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra. Ela não consegue ter mais compromisso nem com a identidade dela. Ela não quer mais ouvir ninguém, é autossuficiente. Não ouve. Não põe em prática aquilo que Deus está ensinando. Vive uma vida miserável. Só entra em rolo, só entra em confusão. Só faz negócio ruim. Porque não sabe ouvir, não busca ouvir, não busca conselho. É autossuficiência que Jesus tem para mim, não sei, não importa. Eu quero Jesus, mas eu vou viver a vida do meu jeito. Eu vou formatar a minha religião, eu vou formatar a minha fé, mas eu vou colocar Jesus nessa história aqui. Não funciona assim. É uma igreja cheia de mistura. Sou crente, mas vou para o carnaval, mas dou glória a Deus, aleluia. Sou crente, mas meus filhos estão tudo no Halloween vestido de vampiro lá na escola. Tem nada a ver, claro que tem. Cheio de bruxa. Tenho dessas coisas. Sou crente, mas gosto de um horóscopozinho, rapaz. O pessoal lá do serviço fala, eu já sou de gêmeos, não sei o quê, em ascendente, não sei do quê. Se converte, irmão. Você tem Jesus, quem tem Jesus não precisa de mais nada. Que coisa é essa? Que cristianismo é esse que eu estou vivendo? Que daqui a pouco eu estou vindo no domingo na quarta, estou indo no centro na quarta-feira. Venho domingo no culto e quarta-feira eu vou no centro. Tomar passe. Daqui a pouco tem crente fazendo isso e já não tem. Sem comprometimento com nada. Por isso que Jesus está falando, tenho náusea. E é engraçado que no versículo 19, Jesus oferece a solução. Pode subir a banda, por favor. Ele oferece a solução para isso. Irmão, olha aqui para mim. Se você estiver com raiva, se você estiver desejoso de ir embora, se você estiver até com ódio de mim,
eu estou feliz da vida, porque esse é o propósito da mensagem de hoje. Você tem a raiva. Eu não estou aqui para massagear seu ego, não. Eu não sou David Leonardo. Para falar que você é o centro do coração de Deus e que Jesus morreu por sua causa, porque o propósito dele era você. Mentira. Eu não estou aqui para te enganar. Jesus morreu para cumprir a vontade do Pai, para ser obediente ao Pai. Estou aqui para massagear ego, não tenho um compromisso com você. Esses pastores não têm. Tem nem igreja. Tenho compromisso com quem tem compromisso. Eu tenho uma responsabilidade espiritual com essa casa. E vou te mostrar o quanto eu te amo. Porque Jesus, ele dá a solução para isso. Versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Tem gente que ela está tão solta que ela não sabe nem ser amada. E ela acha que amor é a aceitação de todas as circunstâncias. Não, não. Amor é nós sermos repreendidos às vezes. O maior ato que você pode dar de amor para uma pessoa é quando você tem a capacidade e essa pessoa tem a humildade de poder ouvir e falar, olha, obrigado pelo puxão de orelha que você me deu. Quando eu entendo quanto eu sou amado, quando alguém, às vezes, o próprio Senhor está me repreendendo e Ele às vezes usa pessoas. Eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Ser diligente é ser cuidadoso. Pergunta agora é o seguinte, o que você vai fazer com isso que eu estou te dando? Você está recebendo algo. Ser diligente é falar, poxa, eu vou ver aqui exatamente, ou você vai pegar isso aqui, acabou o culto, vai embora. E vida que segue, nada muda. E vai continuar no auto-engano. Aí daqui a pouco você vai chegar e vai falar, não, peraí, as coisas não estão melhorando. Eu acho que a melhor coisa é fazer o que eu já ouvi gente fazer. Ah, pastor, estou indo embora da igreja. Por quê? Eu acho que o problema é a igreja. Não, irmão, o problema é você. Você não entendeu, você está fugindo. Não que alguém não possa sair da igreja. Mas eu falei, o seu motivo está errado. Dito e feito. Não. Ser diligente é ser cuidadoso com aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos. Há casais que precisam ser diligentes. Sentar e falar, peraí, o que precisa resolver? Vamos arrumar aqui. Às vezes você precisa ser mais diligente com o seu casamento, com o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Ser mais diligente com o cuidado com os seus filhos. Pensa que as coisas vão acontecer naturalmente. Não, seja intencional. Mais diligente com o seu casamento. Cuidadoso com a sua casa. Mais diligente com as suas finanças. Ser cuidadoso. Mais diligente com o seu ministério. E ele fala, se arrependa. Arrependimento aqui é mudança de mentalidade. Arrependimento aqui é mudança de direção. Arrependimento é quando eu mudo. Quando eu decido falar, opa, isso aqui não está dando não, isso aqui está fazendo mal, o Senhor está me mandando por esse caminho, eu vou por aqui, eu vou confiar nele, eu vou descansar nele, mas eu vou fazer o que ele me mandou fazer. Isso é ser um verdadeiro homem e uma mulher arrependido. Vou caminhar por esse caminho da santidade. Eu vou caminhar pelo caminho da piedade. Porque eu sei que esse é o caminho, se é Deus que está apontando, é nele que eu vou. E aí ele dá a promessa para o vencedor. Fique de pé. Versículo 21 diz assim, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci, sentei com meu Pai no trono. Trono aqui não é o trono de Deus. No trono de Deus já tem trono, já tem gente. Não é você, é o Cristo. Mas trono aqui fala de autoridade. E ele fala, eu estou dando autoridade, estou dividindo autoridade. O vencedor tem autoridade, e essa autoridade é para ser exercida aqui. Deus vai estabelecer você como autoridade de fato na tua casa,
no teu lar, no teu trabalho, no teu casamento, no seu ministério, você é autoridade. Deus quer colocar você em posição de autoridade, você usar essa autoridade. Você tem autoridade sobre o pecado. A Bíblia diz que você tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. Deus nos deu essa autoridade em Cristo. Você tem autoridade sobre os enfermos e doentes. Você tem autoridade sobre demônios. Deus está te levantando como instrumento de autoridade. Porque essa igreja que é sal, que salga, que influencia, que manifesta autoridade, é a igreja dos vencedores. Não é uma igreja morna, mas é uma igreja cheia da glória de Deus, apaixonada por Jesus. Uma igreja que ama o Senhor acima de todas as coisas. Deus não diz para você não amar a outras coisas, está dizendo que Deus é acima de todas as coisas. Mas eu trabalho, eu vivo, eu passeio, eu conquisto, eu estudo, eu planejo, mas Deus é o centro da minha vida, Ele é o propósito, é Ele, é por causa dEle que eu vivo. E a minha vida vai refletir isso. O tipo de pai, o tipo de marido, o tipo de homem, o tipo de administrador, o tipo de ministério que eu tenho, tudo isso vai refletir a minha fé. Então, se você tem olhado para alguma dessas áreas da tua vida e você está sentindo um fracasso, eu quero te dizer, não deixe que o espírito do erro, do engano, te leve para isso. Acorda, desperta, igreja, desperta. Para de viver uma vida relapsa, uma vida rasa, superficial. Vamos orar e repreender esse espírito do engano.